Radar Paulista apresenta Momento O Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Está aqui conosco o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento O Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. O que você traz para nós aqui nesta quinta-feira? Hoje eu vou falar sobre o paradoxo da diversidade. Opa, vamos lá, o que significa esse paradoxo da diversidade? Antes de entrar no paradoxo da diversidade, eu vou falar de uma teoria, né, a teoria da força de campo. É uma teoria do Kurt Lewin, que era um teórico aí da psicologia, né? Que ele dizia o seguinte: em qualquer situação, você vai ter sempre uma força de impulso e uma força de restrição, né? Então, eu quero provocar uma mudança, vai ter uma força que vai impulsionar a mudança e vai ter uma força que vai resistir à mudança, né? Certo. E ele colocava isso que, para qualquer mudança, existem 3 passos. O primeiro passo é o descongelamento, ou seja, você sai do status quo, descongela ele, porque se ele estiver travado ou congelado, você não tem como processar qualquer tipo de mudança. Uhum. Então você descongela ele, aí você vai para a mudança em si, para um caminho novo, né, para um estado novo, e quando você chega lá, você recongela. Por quê? Porque aí você de fato processou uma mudança, né? Então, quando congela, porque efetivou essa mudança, exatamente, né? Tá. E você precisa, é como se fosse assistir uma foto, né? Uhum. Você fotografa para dizer realmente mudou. O que hoje em dia tem sido cada vez mais difícil nas organizações, né? Porque esse recongelamento de algo novo, ele dura muito pouco tempo, né? Você está praticamente o tempo todo em mudança. Então essa teoria perde um pouco assim a sua eficácia, porque, né, essa foto nova você tira agora e daqui a pouco já... Não dá nem tempo ali das pessoas absorverem, né? Exatamente. Mas a teoria em si, a teoria do campo de força, ela é interessante para a gente falar de paradoxo da diversidade, né? Então, uma força impulsiona, outra força restringe. E onde entra o paradoxo da diversidade? Porque as empresas, muitas vezes, elas querem gente nova, né, para oxigenar, porque dizem, não, precisamos trazer gente nova aqui, para trazer novos olhares, enfim, né, trazer novas ideias e tal. E aí você vai lá e contrata gente nova, que tem outras, né, formações, outras culturas, e coloca na organização. O que acontece? A empresa também força essas pessoas a defender os valores, a cultura dessa organização. Então isso gera um paradoxo, né? Porque eu quero a diversidade de ideias, mas ao mesmo tempo eu restringo, quero que a pessoa se adapte ao ciclo que já está rodando deste lado. Então é um paradoxo da diversidade. Você quer a diversidade, mas ao mesmo tempo você quer ficar ali no lado conservador de se manter, né? Certo. E o papel do administrador é você conseguir lidar, né, equilibrar esses 2 pratos, porque são importantes as 2 coisas, né? Esse núcleo cultural é muito importante, né, de você conseguir preservar, mas ao mesmo tempo você precisa reciclar, você precisa oxigenar, trazer novas ideias, né, novas visões sobre as coisas. Então esse é um grande desafio que o administrador tem na mão, né? E eu estou falando disso hoje por quê? Porque a gente vê isso muito no Brasil, né, de agora, porque quando começa, né, a prender Gedel Vieira Lima, que é um cara que está roubando aí faz 25 anos, né, começa a encostar numa galera muito poderosa, o que acontece? É o que a gente está vendo agora aí ao vivo, né? O cara lá rejeitando, né? Na Comissão de Constituição e Justiça, que foi totalmente mexida para obter esse resultado. Para atender interesses, né? Ou seja, é exatamente a teoria do campo de força do Kurt Lewin, né? Você tem uma força impulsiona, que é a sociedade cobrando, que são alguns, não todos, né? Do Ministério Público, da Justiça, colocando os fatos sobre a mesa, né? Apurando, investigando, e você tem a força de restrição, que é a força política que quando começa a ficar incomodado e quando começa a bater no seu quintal, eles começam a restringir, né, e querer evitar essa mudança. Combater muitas vezes. Combater, exatamente, né? E como é que a gente resolve isso na organização? Né? Como é que o administrador consegue lidar com essa situação do paradoxo da diversidade? Quando ele começa a educar, a conscientizar, né, a chamar as pessoas para participar, para facilitação do processo, para vender as boas ideias, né, fortalecer quem está chegando, ao mesmo tempo também não menosprezar quem já está na organização. Então, você começa num papel de administrador
administrador a você trabalhar os elementos para que você consiga conviver de fato, né, com essa diversidade e lidar bem com esse paradoxo. No caso da política, a gente não tem essa figura do administrador que consegue fazer esse movimento, né, de bate-a-sopra para lidar com essas duas forças, né? Por quê? Não tem esse cara, não tem essa liderança que consiga fazer isso. Agora, se tivesse, a gente precisaria fazer o quê? Educar, conscientizar? Não, eu acho que só aprender já resolveria, né? No caso aqui, trazendo pro campo político, eu acho que não tem que conscientizar e educar, é só aprender, né? Prende essa bandidagem aqui daí, limpa a área, né? Que aí você não tem mais força de restrição, aí a sua força é impulsionadora de novas mudanças, de novos ares, né? Então faço essa reflexão hoje aqui de uma teoria da administração muito usada, né? E que, às vezes muitas pessoas até desconhecem, mas é muito, muito real, muito aplicada. E como é que a gente pode perceber isso no cenário político brasileiro atualmente? Agora, do ponto de vista administrativo, há que se ter aí muito jogo de cintura para lidar com essas duas forças, né, Emerson? Correto. E esse é isso que caracteriza o líder eficaz, né? Que é o cara que, neste papel de entender que você precisa preservar o núcleo, mas ao mesmo tempo expandir para o novo, você consegue fazer esse papel de liderança, de transitar entre os dois mundos, de conciliar esses dois mundos, porque eles são importantes, e você viver com o melhor das duas. Ou seja, negociando, né? Não deixando que o clima se deteriore. Que aquele cara que veio para a organização com várias ideias perca a motivação, porque ele não consegue implementar nada, e ao mesmo tempo aquele cara que está há muito tempo na organização não se sinta desprestigiado, porque ele está lá há muito tempo. Então é uma habilidade de negociação, de visão, de educação muito grande para a liderança. E eu digo para você que a maioria da liderança não faz isso, porque sucumbe, né? Porque ou impõe, né? Ou impõe e fala, quer saber, eu que mando aqui, acabou, não é isso? É isso. Ou o cara sucumbe, ele sai e fala, não aguento mais isso aqui, não exerce de fato o papel da liderança, que é provocar a mudança, né? Chegar num novo patamar, que esse de fato é o papel da liderança, ou ele faz o que você está falando, ele impõe de um jeito, vai ser assim, pronto, acabou. Ou ele escolhe um time, e aí defende aquele time e o resto, né, que se dane. Quando na realidade o papel da liderança é você negociar o tempo todo entre as partes e alinhar, como eu falei na frase da terça-feira aqui, né? Que a liderança é você alinhar as pessoas num propósito comum, né? De uma aspiração compartilhada. Esse, de fato, é o papel real da liderança, que é abdicado na maioria das vezes nas organizações, e no campo político, então, acho que nem é cogitado, sequer é cogitado. Né? Sem dúvida. Bom, Emerson, deixa também a frase do dia. E aí a frase que eu trago é da Marilyn Ferguson, que falava da conspiração aquariana, né? Aquele papo todo de nova era, né? Enfim. Porque eu acho que tem a ver isso, porque a nova era falava dessa coisa de um novo patamar de sociedade, ou seja, tem um pouco a ver com essa teoria do Kurt Lewin, né, de você, da força impulsionadora e a força, né, que restringe para uma nova era, uma nova visão de mundo. E a frase que eu gosto bastante é o seguinte: a mudança é uma porta que se abre pelo lado de dentro. Olha só que interessante, hein? Muito bacana mesmo, porque se não partir do lado de dentro não tem mudança, né? E esse, né, se a liderança não esclarece, não educa, não conscientiza e te diz que é importante esse movimento, e você não aceita isso, não há líder que vai mudar você, né? É você que tem que entender que isso faz sentido. O papel do líder é vender a ideia, mas é você que tem que compreender que faz sentido e acreditar na causa, e uma vez que acreditou na causa, lutar junto. E o líder também, às vezes, provocar esse aspecto interno das pessoas, né? Falar, olha, realmente provocou ali um negócio que mexeu ali, né, de alguma forma, com a forma de ação das pessoas, né? Por isso que eu defendo, Renato, essa figura do líder educador. Porque a palavra educação é eduquire, né? Que é trazer de dentro, né? De dentro para fora. Ninguém educa ninguém, como dizia Paulo Freire, né? As pessoas se emancipam. Porque o líder lança a ideia, né, diz que é bom, faz sentido e eu acredito nela. Mas eu, de dentro para fora, aceito isso como sendo uma coisa interessante. E aí eu me engajo na causa. Até porque se você não aceitar, por mais que você tente, a coisa não vai andar. Não vai. Por isso, esse papel, você captou bem, né? O papel da liderança é educar. Educar nesse sentido, né? De abrir os horizontes para que a gente possa aceitar novas causas. Tá certo. Deixe seus contatos aqui para os nossos ouvintes internautas, Emerson. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais, só procurar Inédito Viável, Facebook, Instagram, e no YouTube, o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo do que a gente fala aqui às terças e quintas no Radar Paulista. Tá certo, então, Emerson Wesley Dias, te aguardo aqui na
terça-feira, então, com o novo quadro Momento O Inédito Viável. Até terça, Renato.